Então, vamos dar continuidade aqui. Bíblia é a versão que a gente está lendo, é a King James atualizada 1611. A gente vai dar continuidade em Números, capítulo 26. Depois desse tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com suas casas patriarcais. Todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel, portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar conversaram com eles e orientaram: promovei um censo dos homens de 20 anos para cima. Eu vou estar dando a explicação no fim, tá? Tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Estes, portanto, foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o grupo familiar dos Enoquitas; de Palu, o grupo familiar dos Paluitas; de Esrom, o grupo familiar de Esronitas; de Carmim, o grupo familiar de Carmitas. Estes foram os clãs de Ruben. E foi contado o total de 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. E os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, colocando-se entre os seguidores de Corá, quando se revoltaram contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os devorou juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram. Naquele dia, o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu como aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Os filhos de Simeão, segundo seus grupos familiares, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Joaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os grupos familiares de Simeão. Formavam um total de 22.200 homens. Os filhos de Gade, segundo seus grupos familiares, foram de Zelom, o clã Zefonita; de Agi, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os grupos familiares de Gade. Formava o total de 40.500 homens. Os filhos de Judá, e Onã, morreram na terra de Canaã. Dos descendentes de Judá, de acordo com seus grupos familiares, foram de Zelá, o clã Selanita; de Perez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Perez foram de Esrom, o clã Esronita; de Amu, o clã Amulita. Esses foram os grupos familiares de Judá, formavam o total de 76.500 homens. Os descendentes de Isacar, de acordo com seus grupos familiares, foram de Tolá, o clã dos Tolaitas; de Puva, o clã dos Punitas; de Jazube, o clã Jazubita; de Sinron, o clã Sinronita. Esses foram os grupos familiares de Isacar. Formavam um total de 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, de acordo com seus grupos familiares, foram
De Sered, o clã Seredita. De Elon, o clã Elonita. De Gelel, o clã Geleilita. Esses foram os grupos familiares de Zebulon. Formavam um total de 60.500 homens. Os descendentes de José, de acordo com seus grupos familiares, por intermédio de Manassés e Efraim, foram os filhos de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita, pois Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade. De Jazer, o clã Jazerita. De Eleque, o clã Elequita. De Asriel, o clã Asrielita. De Siquém, o clã Siquemita. De Semida, o clã Semidaíta. De Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não gerou filhos. Teve somente filhas, cujos nomes foram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirsa. Esses foram os grupos familiares de Manassés, formavam o total de 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, de acordo com seus grupos familiares, foram de Suleta, o clã Sutelaíta. De Bequer, o clã Bequerita. De Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela. E Era, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Formavam um total de 32.500 homens. Esses foram os filhos de José, segundo seus grupos familiares. Os descendentes de Benjamim, de acordo com seus grupos familiares, foram de Belá, o clã Belaíta. De Asbel, o clã Asbelita. De Aira, o clã Airamita. De Chefufã, o clã Chufamita. De Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por intermédio de Arde e Naamã, foram de Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. Esses foram os filhos de Benjamim. Segundo seus grupos familiares, formavam um total de 46.600 homens. Os descendentes de Dan, de acordo com seus grupos familiares, foram de Suã, o clã Suamita. Essas foram as famílias de Dan. Todas elas formavam clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Asser, de acordo com seus grupos familiares, foram o Imna, o clã Imnaíta. De Isvi, o clã Isvita. E dos filhos de Berias, de Eber, o clã Eberita. De Malquiel, o clã Malquielita. Asser teve uma filha chamada Sera. Esses grupos foram os grupos familiares de Asser. Formavam um total de 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus grupos familiares, foram de Jazeel, o clã Jazeelita. De Guni, o clã Gunita. De Gezer, o clã Gezerita. De Silém, o clã Silemita. Esses foram os grupos familiares de Naphtali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Naphtali formavam um total de 45.400 homens. Assim, o número total dos homens de Israel foi de 601.730 homens. Então o Senhor ordenou a Moisés: a estes a terra será distribuída em herança, segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade igualmente maior. E aquele que tem um número menor de pessoas, tu darás uma propriedade proporcionalmente menor. A cada uma a sua herança, de acordo com o número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sorteio. Cada um herdará a sua parte, conforme o nome da tribo de seus antepassados.
A herança de cada tribo será repartida por sorte, tendo em conta o maior ou menor número de membros de seus clãs. Estes foram os levitas, contados segundo seus grupos familiares: de Gerson, o clã gersonita; de Coate, o clã coatita; de Merari, o clã merarita. Estes igualmente eram famílias descendentes de Levi: o clã libinita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita, o clã coreíta. Coate foi pai de Amrão. O nome da mulher de Amrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entretanto, Nadab e Abiú morreram quando erraram, apresentando perante Yahweh uma oferta com fogo profano e pecaminoso. Ao todo, foram recenseados 23.000 homens, da idade de 1 mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os nomes que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram censo dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado. Ao numerarem os filhos de Israel no deserto do Sinai, por isso o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles de fato sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, Jefoné e Jesué bin Nun, filho de Nun. Capítulo 27 de Números. E chegaram-se então as filhas de Tisselofade, Beefer, Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes de suas filhas eram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirsa. Então, vocês perceberam que o nome delas aparecem ali na descendência? E eu sempre falo que o nome de mulheres não aparece na descendência, a não ser que lá na frente vá citar elas. Então, ó, citando elas aqui. Olha o que essas mulheres fizeram. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram: Nosso pai morreu no deserto. Não fazia parte do grupo que formou em oposição ao Senhor, daqueles que se ajuntaram a Corá. Entretanto, morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai, do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor. E Yahweh respondeu a Moisés. Então, elas, pelo pai não ter tido filhos homens, elas também ficariam sem terras, porque as terras eram divididas entre os homens. Então, olha o que Deus fez sobre o caso delas. As filhas de Zelofeade falaram corretamente. Dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade, que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Lhes transmitirá a herança do pai. Determinarás então aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitireis sua herança à sua filha.
Se não tiver filha, dareis sua herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, dareis as suas heranças aos irmãos do seu pai. Se o seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança àquele do seu clã, que é seu parente mais próximo. Este, portanto, tomará posse. Isso será para os filhos de Israel um decreto direto, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então Yahweh falou a Moisés: sobe a este monte da serra Abarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-o contemplado, serás reunido aos teus, como Arão, teu irmão, pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zim, fostes os dois desobedientes à minha ordem, para honrar minha santidade perante o povo. Tá vendo, ó? O castigo que Arão sofreu lá, a morte, Deus está impondo agora sobre Moisés. Esse fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés declarou ao Senhor que Yahweh, Deus dos espíritos e o doador da vida a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre toda esta congregação, a fim de comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Então replicou Yahweh a Moisés: toma Josué ben Nun, filho de Nun, homem capacitado pelo Espírito que nele está. Tu imporás tuas mãos sobre ele. Logo depois, trazei-o para diante de Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade israelita, e dá-lhe, à vista de todos, as tuas ordens, e transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes, conforme a tradição de consultar o Urim, diante de Yahweh. Sob a liderança de Josué, os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade. Impôs-lhe as mãos e transmitiu-lhe suas ordens, tudo de acordo com o que Yahweh comunicara por intermédio de Moisés. 28 de Números. Então Yahweh falou a Moisés e determinou: ordena aos filhos de Israel o seguinte: tereis o cuidado de me trazer no tempo designado meus manjares, as ofertas de alimento preparadas no fogo com aroma que seja agradável. Tu lhes determinarás. Estas são as oferendas queimadas que dedicareis ao Senhor. Cada dia, 2 cordeiros de 1 ano perfeito, como holocausto perpétuo. Oferecerás o primeiro cordeiro ao raiar do dia e oferecerás o segundo em holocausto, ao pôr do sol. Junto com cada carneirinho será igualmente oferecido um jarro com 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha de trigo, amassada com 1 litro do melhor azeite de olivas batidas. É o holocausto perpétuo, instituído e realizado pela primeira vez no Monte Sinai, em perfume agradável, uma oferenda queimada a Yahweh. A libação, oferta derramada, que a acompanha, deverá ser preparada com 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Esse vinho deverá ser derramado como libação no lugar santo, em veneração ao Senhor. Ao cair da tarde, deverá ser oferecido outro carneirinho, como ablação. E, junto com ele, a mesma quantidade de flor de farinha, azeite e vinho para libação. Tudo da mesma maneira como procedeste pela manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e seu aroma muito me agrada.
No dia do sábado, oferecereis 2 carneiros de 1 ano, perfeitos, juntamente com 2 quilos de flor de farinha, misturada com o melhor azeite, como oferta de cereais, e também uma oferta de libação, que é o vinho derramado. O holocausto do sábado, oferta completamente queimada, deverá ocorrer todos os sábados, além do holocausto diário e da oferta derramada. No primeiro dia de cada mês, oferecereis um holocausto ao Yahweh: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 carneiros de 1 ano, todos perfeitos. Para cada touro novo, oferecereis igualmente 3 quilos de flor de farinha misturada com o melhor azeite de olivas. Com cada carneiro, oferecereis 2 quilos de flor de farinha em ablação, amassada com o óleo das melhores olivas. Para cada carneirinho, 1 quilo de flor de farinha em ablação, amassada com azeite. É o holocausto oferecido em perfume agradável, oferenda queimada a Yahweh. As libações de vinho que o acompanham serão assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litro com cada carneiro e 1 litro com cada cordeiro. Esse será mês após mês o holocausto que deverá ocorrer a cada lua nova, para todos os meses do ano. Além do holocausto perpétuo e além da oferta diária do vinho, oferecereis também ao Senhor um bode, com a sua correspondente libação, a fim de tirar os pecados do povo. No 14º dia do primeiro mês do ano é celebrada a Páscoa de Yahweh. E o 15º dia do mesmo mês é dia de grande festa. Durante 7 dias se comerão ázimos, pães feitos sem fermento. No primeiro dia haverá uma Assembleia Santa. Não fareis nenhuma obra ou trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados em holocaustos: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos impecáveis, sem defeito. Sua ablação em flor de farinha amassada com o melhor azeite de oliva será de 3 quilos por touro novo, de 2 quilos por carneiro, e de 1 quilo para cada um dos 7 carneirinhos. Trarei também um bode expiatório em sacrifício pelos pecados, para cumprir o rito de expiação por todos vós. Fareis isso, além do sacrifício, que é completamente queimado, todas as manhãs. Dessa forma, fareis cada dia durante 7 dias. É um manjar, uma oferta de alimento, que tem aroma muito agradável a Yahweh. É oferecido além do holocausto perpétuo e da sua libação correspondente, a oferta de vinho derramado ao Senhor. No 7º dia, tereis uma assembleia dedicada a adorar a Deus. Nesse dia não fareis nenhuma obra servil. No dia das primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos, o Pentecoste, quando oferecerdes a Yahweh uma ablação de frutos novos na vossa festa das semanas, tereis Assembleia Santa, não fareis nenhum trabalho. Oferecereis holocausto em perfume agradável ao Senhor: 2 touros novos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos impecáveis, sem defeito. Com cada novilho oferecereis vossa ablação, com 3 quilos de flor de farinha misturada, com o melhor óleo de olivas. Para o carneiro, 2 jarros de 2 quilos. E para cada um dos carneirinhos, 1 jarro de 1 quilo. Trareis igualmente um bode expiatório, como sacrifício, para realizar o rito de expiação e cancelar os pecados do povo. Fareis isso, além do holocausto perpétuo, da ablação e das libações correspondentes. 29, capítulo 29 de Números. E Yahweh deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel: no primeiro dia do 7º mês, convocareis uma Assembleia Santa.
Não fareis nenhuma obra de trabalho servil. Será para vós o dia das aclamações, dia do toque de chofar, em que soareis vossas trombetas em todo o arraial. Oferecereis em holocausto que será completamente queimado, exalando aroma agradável ao Senhor, um touro novo, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, perfeitos sem defeito. Sua ablação de flor de farinha amassada, com o melhor azeite de olivas, será de 3 quilos para o novilho, de 2 quilos para o carneiro, de 1 quilo para cada um dos carneirinhos, e um bode expiatório, em sacrifício pelas ofensas e pecados, a fim de que se realize o rito de expiação por todo o povo. Isso, além da oferta que é completamente queimada em sacrifício no primeiro dia do mês, junto com a oferenda de cereais, e além do holocausto perpétuo, queimado todos os dias, junto com as ablações, oferta de cereais, e suas correspondentes libações, ofertas derramadas de vinho, de acordo com o estatuto, em perfume muito agradável, como oferenda queimada a Yahweh. No 10º dia do último mês, tereis uma assembleia santa, jejuareis e não realizareis trabalho algum. Oferecereis um holocausto a Yahweh, que produza aroma agradável ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, que escolhereis dentre aqueles que não apresentam nenhum defeito. Sua ablação, preparada com a melhor farinha de trigo misturada ao fino azeite de olivas, será de 3 quilos para o touro novo, de 2 quilos para o carneiro e de 1 quilo para cada um dos 7 cordeiros. Será oferecido um bode em sacrifício pelos erros e pecados. Isso além do bode expiatório que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício que é queimado diariamente como holocausto, junto com suas ablações, as ofertas de cereais, e suas libações, as ofertas de vinho, derramando correspondentes. No 15º dia do 7º mês, tereis uma assembleia santa. Não fareis nenhuma obra ou trabalho servil durante 7 dias. Celebrarei festa a Yahweh. Oferecereis um holocausto, oferenda queimada e aroma agradável ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, impecáveis, sem defeito. Suas ablações em flor de farinha de trigo amassada, com o melhor azeite de olivas, serão de 3 quilos para cada um dos 13 touros novos, de 2 quilos para cada um dos 2 carneiros, e de 1 quilo para cada um dos 14 cordeiros. Acrescentar-se-á um bode expiatório em sacrifício pelo pecado do povo. Isso, além do sacrifício completamente queimado, consagrados todos os dias, junto com a ablação, oferta de cereais, e a libação, oferta do vinho derramado, que o acompanha. No 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, sem mácula, perfeitos, a ablação e as libações correspondentes, feitas de acordo com todas as prescrições, segundo o número dos touros novos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório, para tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua ablação e das suas libações. No 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, sem mácula, perfeitos. A ablação e as libações correspondentes, realizadas em conformidade com o estatuto, de acordo com o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua ablação e da sua libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, sem mácula, perfeitos. A ablação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo.
Isso além do holocausto perpétuo, da sua ablação e da sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos, de 1 ano, sem mácula, perfeitos, e as ablações e libações correspondentes, feitas em conformidade com as determinações, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório, para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo e da sua libação e da sua ablação e da sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos, de 1 ano, sem mácula, perfeitos. A ablação e as libações correspondentes, feitas em conformidade com os estatutos, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode expiatório, para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua ablação e das suas libações. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos, de 1 ano, sem mácula, perfeitos. As ablações e libações correspondentes, realizadas de acordo com as prescrições, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode expiatório, para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua ablação e da sua libação. No 8º dia, proclamareis vossa Assembleia Santa. Nesse dia, não fareis qualquer obra ou trabalho servil. Oferecereis o sacrifício de um holocausto, que será completamente queimado, que produza um aroma agradável ao Senhor. Um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, perfeitos. A ablação e as libações correspondentes, feitas conforme o estatuto, de acordo com o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua ablação e da sua libação. Porquanto isto é o que oferecereis a Yahweh, as vossas solenidades, além das vossas oferendas por causa dos votos que fizestes. Aqueles votos que eu falei lá do início, das vossas ofertas voluntárias, dos vossos holocaustos e ablações e libações, e dos vossos sacrifícios de paz e comunhão. Assim, Moisés transmitiu aos israelitas tudo o que Yahweh lhes havia ordenado. Falou em capítulo 30 de Números. Falou então Moisés aos chefes dos clãs das tribos de Israel. Eis que Yahweh ordena: se uma pessoa fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Se uma mulher fizer um voto a Yahweh ou obrigar-se a uma promessa formal, ainda que jovem, solteira e morando na casa de seu pai, e se este, tomando conhecimento do voto ou compromisso que ela assumiu, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será validado. Porém, se o pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposições à promessa, nenhum dos votos e das promessas que a moça fez será válido. O Senhor não a tratará com rigor, porquanto o pai da jovem não a deixou cumprir o que prometera. Se essa moça se casar depois que se prometera um voto, ou depois de seus lábios proferirem alguma promessa, ainda que irrefletida, pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e necessário lhe será cumprir plenamente a palavra empenhada. Contudo, se no dia em que ficar sabendo deste fato, seu marido lhe fizer oposição, proibindo-a de cumprir o prometido, então o voto é declarado nulo, e ela não precisará cumprir o compromisso firmado ou a promessa precipitada. O Senhor a perdoará. Qualquer voto ou palavra empenhada por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido e exigido, será seu cumprimento diante de Deus.
Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou empenhar a sua palavra por juramento a um compromisso, e o seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser, tampouco lhe proibir o cumprimento da promessa firmada, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela obrigou permanecerão válidos e exigido será seu total cumprimento. Contudo, se o marido os anular assim que ficar sabendo deles, então nenhum dos votos e promessas que saíram de seus lábios manterá sua validade. Seu marido tem autoridade para anular a obrigação do cumprimento desses votos e juramentos, e o Senhor a livrará. Portanto, o marido poderá confirmar ou anular qualquer promessa, voto ou compromisso que obrigue sua mulher a jejuar ou a humilhar-se. Entretanto, se o marido não a orientar a respeito desse compromisso assumido por ela, até o dia seguinte após haver tomado conhecimento do fato, com esse gesto confirma a necessidade de que ela pague todos os seus votos e promessas pelos quais empenhou sua palavra. Assim, o marido os confirma mediante o silêncio, por nada lhe ter dito quando soube do ocorrido. Se, contudo, o marido os anular, algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá todas as consequências que seriam devidas por parte de sua mulher. São esses os estatutos e ordenanças que Yahweh ordenou a Moisés a respeito do relacionamento entre o marido e sua esposa, e entre um pai e a sua filha moça, que ainda vive sob responsabilidade da casa paterna. Então, eu fui até aqui, tá? Até o capítulo 30, todo ele lido. Amanhã, a gente retorna no 31. Então, eu vou explicar para vocês aqui agora o que a gente fez. Começou aqui, no capítulo 26, falando que aqui, o segundo censo do povo de Israel. Aqui no capítulo 26, está falando que foi o segundo censo, mas na verdade foi a terceira contagem do censo. Não foi o segundo censo, foi o terceiro. E eu vou explicar isso agora para vocês. O que acontece? O segundo censo, ele foi anulado ali atrás. Não sei se vocês lembram, mas em Números, capítulo 2 e 3, antes do povo entrar na terra de Israel, Deus pediu que fosse feito o recenseamento ali. Vocês podem voltar lá em Números capítulo 2 e capítulo 3 e podem reler que foi ali que Deus pediu para fazer a contagem. Porém, isso foi antes de entrar na terra. Porém, assim que eles entraram na terra, teve a revolta, né? A revolução que Corá fez. Revolução não, rebelião. Teve a rebelião que Corá fez. E nessa rebelião de Corá, morreram muitos homens. Morreram tanto que a terra engoliu, quanto sobre as pragas que veio ao povo através dessa rebelião. Então, a terra engoliu alguns e alguns morreram por pragas. E assim, os homens diminuíram. E essa contagem era para quê? Essa contagem, esse censo, era para dividir as terras. Lembra que Deus falou que ia levar eles para a terra, que emana leite e mel, e lá daria a terra para eles. Então, esse censo lá do capítulo 2 e 3 foi para isso. E vocês lembram o que aconteceu lá? Os levitas ficaram com uma parte em prata, a parte dos primogênitos. Então, Deus fez o recenseamento do povo, mais o recenseamento dos primogênitos, a qual deu 273 a diferença, e essas 273 pessoas que deu a diferença foi convertida em prata, e essa prata foi dada aos levitas. Por que foi dada aos levitas? Porque os levitas ficariam sem terras. E essa contagem já estava toda certa. Porém, Corá veio e fez uma rebelião, a qual eu falo novamente que morreu muitos homens. Então, essa contagem teve que ser refeita. Essa contagem a qual fala no capítulo 26, que eles falam como segundo censo. Por quê? Porque eles anularam aquele e fizeram esse novo. Porém, nesse outro censo aqui, não foi retirada a prata para os levitas, porque já tinha sido retirada lá no capítulo 2 e 3. Esse censo foi só para recontar os homens, para dividir as terras.
Então, essas meninas perderam o pai. E perdendo o pai, como elas não tinham irmãos, elas ficariam sem terras. Essas meninas que citaram lá é a Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Então, como o pai delas morreram, não na rebelião de Corá, mas devido às pragas que veio, desculpa, devido à rebelião, o pai delas morreu. Então, elas automaticamente ficariam sem posses, sem terras. Então, elas foram até Moisés, reivindicar a Moisés, falar: poxa, Moisés, o nosso pai morreu e não foi devido à rebelião. E a gente não tem irmãos, então a gente vai ficar sem terras. Você pode falar a Deus por nós? E Moisés foi falar a Deus por elas. E foi graças a elas que Deus mandou uma nova lei, onde as mulheres que não tinham descendentes homens também teriam direito a terras. Então, ali você pode ler as novas ordenanças no capítulo 27 de Números. Você pode ler as novas ordenanças que Deus faz acerca dessas mulheres. Então, isso foi lindo, foi maravilhoso, porque elas revolucionaram o direito das mulheres, a qual não havia antes. Por isso, elas entraram lá na linhagem, porque falaria delas lá na frente, igual eu falei para vocês, porque mulheres não entram na contagem de linhagem. Então, resumindo, teve 3 censos. O primeiro censo foi a contagem para retirar prata para fazer o templo móvel, que a gente viu. O segundo censo, que foi toda essa contagem aí que fez também para fazer o pagamento de prata aos levitas, porque eles ficaram sem terras. E essa outra contagem desse censo, que foi por causa da rebelião de Corá, onde morreu muitas pessoas. Então, eles anularam essa contagem aqui de homens e colocaram aqui, fazendo assim, ó, pulando esse censo. Então, teve o primeiro censo, agora eles estão falando que teve o segundo censo, mas teve isso aqui, ó, que eles anularam esse daqui. Porém, a prata foi paga aos levitas e eles não tinham terras, mas receberam a parte deles em dinheiro. Então, se conta-se 2 censos, né? Por esse motivo, por causa da rebelião de Corá. Só que todos os atributos que Deus falou ali se cumpriu. E essa contagem foi feita somente porque os homens diminuíram. Então, tudo que estava aqui é válido nessa. E Deus estipulou também ali, não sei se vocês repararam, muito mais sacrifícios do que era antes. Porque antes eles estavam no deserto, né? Então o acesso a animais ali devia ser um pouco mais precário. Só que agora eles estavam numa terra onde mana leite e mel. Então os sacrifícios ali aumentaram, porque eles tinham acesso ali a mais animais e também a mais plantações, a mais. Então Deus aumentou ali os sacrifícios e as ofertas diárias, porque a terra onde eles estavam, o retorno era bem maior do que no deserto, né? Então, ali Deus estabeleceu o que vocês viram nessa leitura de hoje, que ele estabeleceu mais sacrifícios, holocaustos, ofertas de oblações e tudo que a gente leu. Igual eu falei para vocês, é muito importante que vocês entendam tudo sobre o censo que eu tô falando, porque lá na frente, se vocês não entenderem tudo isso que está acontecendo aqui, lá na frente vocês não entenderão, entendeu? Então, até amanhã, eu fico com vocês por aqui. E amanhã a gente retorna no capítulo 31 de Números. Até mais, fiquem com Deus.